né? A gente já conhece, existem muitos estudos a respeito, e principalmente o Shakespeare, que nos oferece o spoiler de quem essa gente é e de seus métodos. Essa que é a história. E o que me espanta, professor, não é a natureza humana, porque aí eu acho que é muito interessante a gente trazer essa ideia, né? Eu vejo as pessoas se confundindo muito, se esforçando para acreditar a um indivíduo ou a um partido político uma condição que, na verdade, é humana, né? A ideia de corrupção, por exemplo, ela não pertence a um ou ao outro, ela pertence ao indivíduo. O que mais me impressiona não é a manifestação das contradições e das precariedades humanas. O que mais me impressiona é o nosso despreparo enquanto sociedade em aprender a compreender o que se passa ao nosso redor a partir de, por exemplo, da literatura. Né? O projeto de deseducação do nosso povo é um projeto secular. Né? O nosso despreparo de formação no sentido amplo, e veja, não é educação, para mim não é só 2 mais 2, eu não digo só apenas sobre esse aspecto primeiro da educação, mas acima de tudo a negligência com a nossa formação. Eu acho que passa pela falta de recurso para compreender os sinais, né? Porque o que essa gente faz é muito simbólico. Joseph Campbell está aí também, né? Assim, mas a verdade é que a gente não tem formação, preparo, a gente não tem como povo, como coletivo, muitas ferramentas para lidar com esse tipo de distopia. A gente é presa muito fácil para quem compreende essas ferramentas tecnológicas que manipulam consciências. A gente é meio agente e vítima da nossa própria desgraça nesse sentido. Então, mas o Shakespeare está lá, né? O Ricardo III está escrito há séculos. Né? E muitas vezes as pessoas não têm condição de perceber o que se passa ao redor, talvez por falta de acesso às histórias clássicas, por exemplo, ao Shakespeare e tantas outras. Né? Porque eu acho que uma coisa que a arte faz, Thiago, que é bem importante, a literatura em particular, ela aguça a nossa imaginação. Isso nos permite projetar cenários. Às vezes as pessoas dizem assim, esse é um texto profético que antecipou o nazismo. Não. O que um texto de fato faz, ele amplia o nosso horizonte, a nossa imaginação crítica. E você começa a projetar cenários. Um deles pode se realizar. Não é que ele tenha pensado naquilo, é que é um cenário que ele projeta. Por exemplo, no caso do Ricardo III, tem uma coisa genial que o Shakespeare faz, que é absolutamente genial, que a ascensão do Ricardo III ao poder é meteórica. Na história real da Inglaterra, ele não sucedeu diretamente o irmão. O filho do irmão ficou 3 meses no poder. Na peça do Shakespeare, ele sucede diretamente. Mas tem um momento que isso é dessas coisas do teatro shakespeariano, da arte em geral, que é realmente espantosa. Ele entra para sentar no trono. Ele chegou ao poder. Agora ele é rei. Finalmente. De Duque de Gloucester, ele é Ricardo III. Quando ele chega perto do trono, ele pede a mão do Duque de Buckingham para subir no trono. O que ele não precisa. Mas o que ele está mostrando é que ele só chega no poder porque tem os operadores. O Duque de Buckingham foi o operador político do Duque de Gloucester para se tornar Ricardo III. Então, quando eu digo que eu não representaria o rei Ricardo III com props, corcunda, é que eu acho que, na verdade, o que o Shakespeare está mostrando é que o poder, ou a sua promessa, é ele que deforma e conforma as pessoas à sua medida. É isso. Molda. Sim. É isso, o poder molda. E o poder, então seria muito bonito imaginar, Thiago, um Ricardo III sem props. Mas ele continuaria dizendo o mesmo. Eu, lançado ao mundo, apenas feito pela metade, eu passo, os cães latem. Você manteria o texto, mas você não cairia na armadilha de imaginar que você tem que fazer ele com o braço mais longo, com corcunda, caminhando com dificuldade. O que realmente, a deformidade real é o poder, Thiago, e a capacidade que o poder tem de moldar as pessoas. É sobre isso, né? É sobre isso. Essa verticalidade na direção do texto, ela nos leva a essa ideia, né? A deformidade é só o aspecto externo desse molde, que começa de dentro para fora, né? Pela sua própria ambição.
né? Então, eu quero muito sentar com você depois com calma para falarmos desse livro novo. Estou muito curioso, muito interessado. E você sabe, professor, você assistiu uma experiência com o nosso Hamlet, que já era o início do meu trabalho com o Ron Daniels, né? Eu começo o meu encontro com o Ron a partir do Hamlet, em 2012, e trago até hoje, né? Eu fiz, depois do Hamlet, nós fizemos o Macbeth, nós fizemos o Medida por Medida, e hoje eu tenho um monólogo da Peste do Camus com o mesmo Ron. O Ron virou um grande parceiro, uma pessoa com quem eu divido a perspectiva a respeito do teatro, do meu ofício. E desde o início, desde já lá no Hamlet, a proposta sempre foi colocar o foco sobre a palavra, sobre o verbo, sobre o pensamento shakespeariano. Então, todo o nosso trabalho de 13 anos em torno da obra do Shakespeare passa por uma necessidade pessoal, uma combinação entre nós dois, entre mim e o Ronaldo, de que o que nos interessa é a força das histórias, é a potência humana das provocações que o Shakespeare traz nas histórias. A gente busca abrir mão um pouco desse tipo de subterfúgio, né, e tal, mas, por exemplo, seria absolutamente pertinente nessa lógica limpar a expectativa física, por exemplo, do Ricardo e trazer a condição humana a partir do verbo, né, a partir do texto. Nesse sentido, você lindamente trouxe o texto decorado em inglês. Eu não tenho muita essa habilidade, assim, me faltam trechos, mas me lembrei, te ouvindo, do início da peça, né? E particularmente eu gosto muito da maneira como Shakespeare inaugura as suas peças, né? Por exemplo, a primeira frase que se escuta no Hamlet é "Who's there?", né? Quem está aí? Que coisa imensa, que coragem o sujeito começar, talvez, a história mais conhecida do Ocidente com a grande pergunta de toda a nossa condição, né? Pensadores, filósofos, pessoas imensas, próximos, morreram tentando dizer quem somos nós, né? Então, é por isso que o meu monólogo chama Quem Está Aí, né? Na verdade, é uma provocação. É uma provocação a respeito dessa inauguração do verbo, né? E o Ricardo III tem um outro momento que eu amo, que é "Now is the winter of our discontent. May glorious summer by the sun of York." E aí a ideia do jogral, né? Do sun, o sun como foco de luz que conduz, mas a metáfora com um filho de York, que pode ser ele, pode ser o irmão. Então, a genialidade do Shakespeare que se esconde nesses cantinhos, né? Eu me lembro do Hamlet, frases soltas, imensas, né? Por exemplo, quem está aí, né? A primeira pergunta da peça. No Macbeth, no Macbeth que eu fiz também, e é outro texto maravilhoso, que me acompanha fisicamente, a frase que eu mais gosto, dos momentos que eu mais gosto, é quando você vai se lembrar, professor, quando ele volta do assassinato do rei. Ele tem, vou te surpreender, ele tem aquela cena com a Lady, que ela tá na cara dele e fala assim: "Para com isso, seu fraco, já tá feito, me dá essa faca aqui e tal." E daqui a pouco entra o soldado, quando, depois do crime, o porteiro tem a cena do zelador, que é antológica, né? O guardião do inferno, né? Aquela figura, né? O Cerberus, né? E o guarda entra e o Macbeth vem lá de dentro, já limpinho, já enrolado, e o guarda narra o horror da noite anterior, né? E ao narrar, ele diz: "Estranha noite hoje, né? Os ventos não pararam, a coruja piou, parecia que tudo estava perdido." E o cara vai narrando por metáforas de uma sensação de um personagem que estava fora daquele quarto, um cenário de horror absoluto. E o Macbeth diz:
a frase que eu mais gosto da peça que ele diz: foi uma noite e tanto. Que genial, muito bom! É genial! Esses cantinhos da peça, né? Que não tá no ser ou não ser, não tá no Thiago, isso meu é reino, meu reino por um cavalo. E aí o cara diz: foi uma noite e tanto. Isso é maravilhoso. Sabe o que você me lembrou agora de imediato? Dom Casmurro, o capítulo Hora de Ressaca, quando ele descobre que ele acha que foi traído. É um drama total. Aí ele para e fala assim: a confusão foi geral. Muito maravilhoso. Mas, Thiago, você falou uma coisa importantíssima. O início do Hamlet, eu acho uma obra-prima, não é? E você vai fazer esse monólogo em Porto Alegre, não vai? Vou. Thiago, a epígrafe de um dos mais importantes romances da literatura brasileira contemporânea, de um gaúcho, que é o Jefferson Tenório, a epígrafe é a primeira fala da peça, que é a fala do Bernardo. Eu acho essa fala incrível, que o Vicentão conhece. Como é que é, filho? Quem vem aí? Alto. Olha aí. E apresente-se. Viva o rei. Bernardo? Próprio. Chegou na hora exata. Já bateu meia-noite. Beijo, querido, obrigado. Grande, Que lindeza. Porque eu acho isso que tem no Shakespeare, eu acho notável. Que essa fala, Thiago, condensa a peça inteira, não é verdade? Porque quando ele diz de maneira temerosa, quem está aí, quem vem aí, é porque tem uma guerra em potencial entre Dinamarca e Noruega. Então está todo mundo lá na vigília. Ao mesmo tempo tem essa dimensão profundamente humana, que é, por exemplo, quando no Gênesis, quando Adão prova da maçã, a pergunta de Deus para Adão é: onde estás? É muito bom, não é? Ou seja, onde estavas que não me obedeceste? Então ele fala: Adão, onde estás? Quem está aí? É muito bom, não é? Agora, em Macbeth, porque no livro entra o Macbeth também. A minha intuição é a seguinte, Thiago, olha só. Torce para dar certo, eu consegui escrever, colocar no papel. A intuição é a seguinte. Ricardo III é o personagem contemporâneo, não Macbeth, porque tem uma fala do Macbeth que é exatamente nesse contexto que você citou. Quando ele está profundamente abalado, ele diz: escutei vozes que gritavam: Macbeth matou o sono. Isto é o despertar da consciência, é o remorso pelo crime cometido. Você consegue imaginar o Ricardo III perdendo o sono, Thiago? Não, absolutamente, mas é isso. Mas é interessante essa costura entre o Macbeth e o Ricardo III, porque, veja, professor, para mim, a minha abordagem a respeito do Macbeth é a ideia de que a tragédia do Macbeth é uma tragédia não porque morre todo mundo no final. A tragédia do Macbeth é uma tragédia porque a gente presencia a decomposição de um homem de bem, um homem bom, na direção de um animal, pela ambição, né? O Macbeth, ele começa a peça um grande homem, um general, um herói de guerra, um homem com todo um futuro pela frente a partir de seus próprios méritos. E a ambição dele, alimentada pela presença da Lady Macbeth, vai corroendo ele por dentro e vai destituindo ele de tudo que é humano, até que ele termina a peça como um animal que perde a cabeça. E, na verdade, o Macbeth sabe que ele não pode cruzar aquela linha humana. O Macbeth diz, se tudo fosse feito, quando estivesse feito, seria bom que fosse feito depressa. Se o assassinato não trouxesse consequências, se a faca no seu peito fosse tudo e o fim de tudo, a gente estaria livre da nossa consciência. Mas não é assim. Existem coisas que, se a gente faz, a gente paga aqui. Isso. Parêntese. Se eu decido incorrer numa aventura golpista, eu vou para a cadeia. Então, existem coisas que a gente paga aqui, mas existem coisas que a gente não consegue lidar. Se eu matar o rei, a natureza, a vingança dos deuses será sobre-humana. Eu não suportarei. Uma chuva de lágrimas vai afogar o vento se eu puxar esse gatilho. Mas, ainda assim, a partir dessa consciência shakespeariana,
Eu quero. Eu quero. E só tem uma coisa que me atrapalha a não fazer isso, é a minha ambição. Então, eu acho que essa ideia de que, ao puxar o gatilho, você faz uma escolha macbetiana, ela está muito presente nos dias de hoje, né? O Ricardo III não perde tempo com essa consciência que o Macbeth tem. O Macbeth tem, mas o Macbeth é um exercício ao Hamlet. Se por um lado o Hamlet é a história de um menino que hesita, o Macbeth é a história de um homem que não hesita. Ele faz, mas o que é particular do Macbeth é que ele tem consciência plena de que ele não deve cruzar aquela linha. Consciência que falta ao Ricardo III. Mas, na conclusão do livro, a minha intuição, eu concluo com Macbeth. A impressão que eu tenho, Thiago, é que hoje o que nós vemos nesse avanço da extrema-direita, nesse avanço, chamemos da forma Ricardo III da extrema-direita, é porque é a verdadeira crise do capitalismo. Vivemos hoje. É a verdadeira crise do capitalismo porque a ideia força do capitalismo é que era possível uma acumulação infinita de riqueza. O filho seria mais próspero que o pai, que foi mais próspero que o avô, que por sua vez teve uma condição que o bisavô jamais imaginou. Essa é a essência do capitalismo, uma acumulação infinita da riqueza. Tem uma palavra em inglês americano, que é incrível, que diz isso. A palavra, olha que palavra. É one-upmanship. Up, para cima, manship. A qualidade de sempre subir um degrau na escada da prosperidade. É uma palavra que não existia no inglês britânico. É a essência da ideia do capitalismo. Tiago, essa ideia tinha um ponto oculto que a crise climática revelou. Só seria possível uma acumulação infinita de riqueza no sistema capitalista se fosse possível imaginar a natureza como um repositório infinito de novas riquezas. Mas como agora o que está acontecendo é que é a própria natureza que está perecendo por esse sistema de predação contínua, a minha intuição é que sabe qual vai ser a resposta verdadeira para o capitalismo? É que a floresta de Burnham caminhará em direção ao capitalismo. Caminhará. E eu quero recomendar, professor, que o senhor volte no primeiro monólogo da Titânia, no Sonho de uma Noite de Verão. Claro, o primeiro monólogo da Titânia, dá uma olhada nele depois, porque é um prenúncio apocalíptico da ação humana diante da natureza. É a coisa mais linda e premonitória. Uau! Volta lá, é lindo. É lindo. Então, a minha intuição é que se nós começamos com o Ricardo III, a solução está em Macbeth. A floresta vai caminhar. Quer dizer, a natureza vai dar os sinais. Então, uma coisa bonita também, uma coisa bonita, Thiago, no teatro shakespeariano, que eu acho que ajuda a compreender muito do que acontece hoje em dia, é que é um teatro essencialmente político, mas no sentido próprio do termo, quer dizer, é uma reflexão sobre o bom governo da polis, nesse sentido. E tem duas palavras que concentram a ideia do Shakespeare sobre isso, que é rei e tirano. O rei é aquele que governa, que é capaz de sacrificar-se para o bem comum. O tirano, pelo contrário, ele sacrifica a todos por si mesmo. E medida por medida, é o duque que não quer mais governar porque tem o povo. Sempre tem esse personagem Shakespeare. O Ricardo III é um tirano. O Macbeth é derrotado mesmo pelo Macduff. Quando o Macduff diz na cara do Macbeth o que precisa ser dito. Ele diz, Tyrant, show thy face. Se nós traduzíssemos Shakespeare com auxílio do Cazuza, seria Macbeth, mostra a tua cara, não é? Exatamente. Usar a palavra certa para designar essas pessoas. Isso é algo que eu creio que nós que trabalhamos com arte e com literatura temos a possibilidade de fazer. É por isso que eles nos odeiam. Eles nos odeiam porque eles não só não compreendem, mas eles reconhecem alguma potência de prenúncio do que a gente faz. Às vezes eu sinto a cultura, as pessoas ligadas à arte, de uma certa maneira, como uma espécie de sinaleiro, né? Talvez essa natureza humana do nosso material de trabalho nos faça, pela experiência literária, pela experiência histórica, perceber
alguns movimentos, e a gente funciona quase que como um sinaleiro nas estepes, né? Quase uma espécie de galinha da Angola. Quando a gente vê o perigo se aproximando, as galinhas da Angola começam a gritar, né? E a gente fala, olha, peraí, tem alguma coisa muito errada na postura humana desse indivíduo. Será que não vale a pena a gente não apostar nisso? Então, muito bom, eu me sinto um pouco galinha da Angola, às vezes, tentando alertar as pessoas a respeito da natureza humana. Muito bom, é verdade, é verdade. Eu vou precisar tomar uns minutos de vocês, porque chegou uma centena de recados, literalmente. Eu preciso que eles, porque eles são muito carinhosos com vocês. Eu vou de baixo para cima agora, do mais recente. Eu vou pedir licença para vocês tentar ler no grau aqui, ó. Me levaram de volta à universidade aos estudos de Shakespeare. Bons tempos, Pacheco. Que conversa cheia de sabedoria, de evangelho pra gente, a Cida deste pingo. Tiago, a Univates te espera. Você vai também a Univates em Lajeado, Tiago? Estou chegando em Lajeado, na Univates, um teatro que eu amo, que eu já me apresentei. Estou indo, sim, e vai ser um prazer voltar. Um beijo para todo mundo. Acompanhe aí no site da Univates a programação das apresentações. E estou indo também a Porto Alegre. Você sabe que ano passado, Tiago, eu fui, eu estou morando em Passo Fundo, você sabe disso, né? Fica umas 3 horas e meia, 4 horas. Eu fui a Porto Alegre, a Canoas, ali na região metropolitana, só para acompanhar o nosso querido Osmar Prado, numa peça dele lá, O Veneno de Teatro, que é maravilhosa. E não diferente disso, faria agora, não sabia que tu vinhas para cá. Dia 4 estarei em Porto Alegre para te prestigiar, obviamente, vou daqui até lá. Meu irmão, vai ser um prazer se você puder vir. E, professor, assim que eu tiver uma... O senhor fica no Rio, né? Assim que eu tiver uma agenda, eu lhe aviso. Em maio você estará no Rio? Maio, provavelmente. A gente está com umas andanças aí, batendo martelo de agenda, mas provavelmente sim. Se você estiver em maio no Rio, nós vamos organizar na UERJ a primeira Feira Literária Internacional da UERJ. Você não quer fazer um espetáculo com um monólogo? Adoraria, seria um prazer imenso. E eu não sei se o senhor sabe, mas é o meu retorno à UERJ, né? Eu fiz... não sabia. Eu passei pela universidade, acabou que a minha carreira me resgata dessa trajetória acadêmica, mas eu vou voltar ao UERJ com um prazer enorme. Vamos, vai ser um orgulho, que legal, um prazer que bacana. imenso. Combinadíssimo. Olha aqui, ó. Tiago, muito obrigada. Diz aqui a Margarete. A Bita, prazer, Margarete. O Lacerda gosta muito de ler, pelo jeito. Né? Que conversa. Necessidade do ofício, quase. Gratidão, diz a Graça, que é verdade, né? Com certeza vou rever no gravado, com calma e com tempo, diz a Diana, que chegou no final da live aqui com a gente. Nossa, que riqueza essa conversa. Obrigado, DCMs, a Sueli Ramos. Fascinante ver a empolgação que vocês falam de política, filosofia e tudo isso intrínseco à literatura de Shakespeare e a lei da Caundas. Esse presente que João César e Tiago Lacerda nos deram neste domingo, né, gente? E aula de literatura e cultura, diz a Olga aqui pra gente, a Olga Nassif, a Jonísia, que gente. Gratidão profunda por este respiro e essa viagem através da literatura e do teatro. Por mais lives assim, beijos da Jonísia. Grande Tiago, sempre arrasando, diz a Adriele. Diana, nossa, eu não estava preparada para essa live, nem me vesti à altura. Maravilhoso. Vamos, Shakespeare, diz a Margarete Spor. A Vanessa Kaiser, professor, eu gostaria de entender melhor sobre o processo de pinochetização que a extrema-direita brasileira quer implantar no nosso país. Você quer comentar rapidamente sobre esse trecho, professor? 10 segundos. Era o projeto do Jair Messias Bolsonaro e do Paulo Guedes. O Bolsonaro provavelmente não teria sido eleito, ou não teria sido eleito com a mesma facilidade, sem a chancela do Paulo Guedes. Hoje o projeto é Tarcísio Freitas, Guilherme Derrite, André Esteves. Qual é o projeto? O que significa pinochetizar o Brasil? Significa retirar o Estado sistematicamente de todas as suas funções sociais. Significa privatizar todos os ativos da União. Significa retirar de maneira ainda mais radical todos os direitos do trabalhador. Significa usar uma palavra-chave, que é a voucherização da vida. É a uberização do trabalho, a voucherização da vida. Escola pública, para quê? Dá voucher. SUS, para que SUS? Dá voucher. Significa tornar a previdência pública privada. Significa, em última instância, a militarização do cotidiano. O pior de tudo, Suman, é que este projeto pode ser realizado através das urnas. Isto é,
O verdadeiro perigo é que a se na pinochetização do 11 de setembro de 73 foi com um violento golpe militar, a pinochetização do século XXI se realiza com a conquista de corações e mentes, sobretudo dos mais jovens. Por isso, Tiago, que é tão importante hoje, mais importante do que nunca, o papel da literatura e da arte, que é o papel de lutar, centímetro a centímetro, pela consciência das pessoas. Vamos ler para essa garotada, professor, vamos ler Shakespeare para essa garotada, vamos falar sobre isso. Vai ser um prazer a gente andar com essa ideia de voltar às universidades. Quem sabe a gente expandir isso para além da UERJ, mas provocar, através da literatura e dos grandes clássicos, essa reflexão humana nessa garotada aí. Isso. A querida Paty está com a gente aqui, conversa de gente fina, sincera e muito inteligente. Que programa, parabéns. Um beijo para a Paty e para o Carlos, que deve estar na audiência do programa aí, tomando um bom champanhe nesse momento. Sensacional ver pessoas completamente apaixonadas pelo que fazem. A Simone, a Rebeca manda um bingo, muito show, diz a Elizabeth. André Xavier, olha que bonito, Tiago. Viu o Tiago vibrando no final da peça no Teatro da Paixão de Cristo, na penumbra do palco, no final da apresentação, e isso ficou na minha memória. Tatuado na Andréia. Essa experiência lá em Pernambuco, com a Paixão de Cristo, é uma experiência inesquecível. Fiz por muitos anos ali. Aliás, contei essa história por muitos anos, né? Fiz no teatro uma adaptação do Evangelho segundo Jesus Cristo, do Saramago. Então eu tenho um passeio não só tradicional por esse personagem, mas um passeio apócrifo também, mas de uma provocação humana imensa. Então é uma experiência, quem conhece o palco de Fazenda Nova, quem conhece aquilo lá, realmente é muito interessante, como mobilização humana, né, como processo de catarse também, até como negócio, mas acima de tudo... essa possibilidade de um teatro a céu aberto, né, nosso e feito por eles ali é muito interessante. Eu gosto muito e é uma experiência inesquecível. Eu guardo grandes amizades, grandes encontros ali daquele momento. Coisa linda. Olha aqui, ó, a Leida deixa um coração para você. Suma, parabéns para os convidados, muita sintonia, diz a Lourdes. Um beijo para o João Vicente, que fez uma participação maravilhosa. O César, o tom da nossa live. Arrepiante esta live, diz a Neuza Moreira. Boa tarde, que live é essa? Maravilhosa, diz a Jaqueline. A Denise, gente, que maravilha. Tinha que ter me ligado de pegar os livros para acompanhar os trechos. Que barbaridade. Precisávamos de uma live como essa, maravilhosa. Obrigada, meninos. Vocês estão fazendo meu domingo muito melhor, diz a Dirce Pacheco. Além de fazer Hamlet, medida por medida, e Macbeth, se o Tiago, a pergunta da Andriele, né, é se você pretende fazer Romeu e Julieta, Tiagão. Pô, claro, o Romeu é sempre um texto, a Julieta ali, o próprio Ricardo III. A gente tem, eu e o Ronaldo, nós temos 3 espetáculos, né? O Hamlet, o Macbeth e Medida por Medida. São os 3 monólogos que a gente... É a reunião dos monólogos das 3 peças que nós trazemos para essa experiência do Quem Está Aí, que é o que eu estou indo fazer terça e quarta lá no Porto Verão Alegre aí. Mas a gente tem também a tradução do Sonho de uma Noite de Verão pronta. Está na gaveta, entrou a pandemia, a gente guardou. Mas a gente está com uma tradução pronta. Professor, vamos ler um dia o Sonho? Que maravilha! Com essa abordagem. A gente acaba trabalhando com as traduções do próprio Ron e do Marcos Daoud. Que fantástico, fantástico. As 3 peças que nós temos em repertório é uma tradução nossa, né? E o Sonho está guardadinha, em breve. Mas a verdade é que fazer o Romeu e Julieta sempre é uma possibilidade, né? Mas vamos ver, quem sabe. Muito bom. Deixa eu ver mais recados aqui. O Suma nem ousa interromper, diz aqui a Suzane, de forma nenhuma, né? Eu estou aqui bebendo, me embriagando, inclusive, de João César e Tiago Lacerda. Que conversa maravilhosa, diz aqui pra gente a Márcia Cunha. Deixa eu ver o que mais chegou aqui, ó. Estou maravilhada, que espetáculo. Chegou o príncipe, diz a Ida Campos pra gente. O Cinema Transcendental manda aqui corações. Professor João César, boa tarde e abraços do Josias. Meu Deus, como me sinto ignorante frente a esses gênios aqui, diz o Bira. Tiago Lacerda, boa tarde, abraços. Robson Galvão. Abraço. Nunca verão uma live assim no campo da direita. Eles têm medo de ser verdadeiros e descobrir que são o que são. É muito bom, pessoas vibrando com o seu trabalho.